É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, porque esta casa me é cara ao coração, aqui reconhecendo desde o início, né, nosso amigo Marcelo, Andréia também, né, que já logo dos primeiros momentos, logo depois, né, Andréia, já chegou também, os companheiros certamente que foram aí se somando e hoje estão administrando, né, estão gerenciando e vocês estão aqui fazendo parte desta casa tão bonita, esses irmãos do caminho em que a gente trabalha para o nosso próprio aperfeiçoamento, né, nossa melhoria, nosso crescimento espiritual. Chegando aqui, amigo, estava sentindo a presença de um irmão espiritual de nome Alfonso, que desde o primeiro encontro ele esteve conosco na fundação desta casa. E ele veio, assim, para nos trazer. Opa, tudo bem? Boa noite. Trazer um consolo, né, um acalento, um aconchego, dando aquele reforço de que nós não estamos sós. E a gente tem certeza disso. Na espiritualidade, a mídia nos ampara, nos assiste, não obstante as nossas dificuldades, deficiências, e as minhas especialmente como espírito inferior, o amparo espiritual nunca falta, graças a Deus, né? E hoje nós vamos fazer referência, de fato, a uma personalidade, a um irmão, amigo, muito dedicado ao trabalho, um homem simples, praticamente iletrado, como o texto coloca, quase que analfabeto, pescador, filho também de pessoas simples, e ele traz uma bagagem muito interessante, porque umas características que no lado ainda da inferioridade eu me associo muito a ele. Aquele temperamento às vezes, né, assim, de inopino, de uma reação imediata, de querer fazer alguma coisa que pudesse resolver, mas sem muito refletir, e depois foi aprendendo na base da experiência ao longo do tempo. Ele que foi escolhido por Jesus para ser a base da sua doutrina no sentido da divulgação, de levar a mensagem do Cristo a outros povos, inclusive contando com o suporte, um apoio de um outro apóstolo, que é Paulo, né, conhecido de todos nós também. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Gostaria de iniciar citando um autor que ele escreve um livro chamado Da Manjedoura a Emaús. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele escreve uma obra trazendo vários aspectos, várias partes da época do Cristo e alguns personagens para que a gente pudesse entender. Ele é de Minas Gerais, Wesley Caldeira, e escreve esse Da Manjedoura a Emaús para colocar para a gente um pouco a explicação do que significa o adepto, que significa o discípulo, que significa o apóstolo e os outros três. Então ele faz essa distinção para nós, que é bem interessante. O que seria o adepto? O que é o adepto? O que é um adepto? Adepto é aquele que aderiu de alguma forma a uma filosofia, uma crença, né? Algum segmento, não é isso? Uma religião, por exemplo, algum motivo de vida. Então ele se torna um adepto. Ele passa a seguir, a acreditar naquela teoria, naquela filosofia, enfim, ele tem aquela crença. Esse é um adepto. E o adepto normalmente ele acredita e ele segue. E o discípulo? O discípulo também é um adepto, mas ele tem uma característica diferente. Ele, além de ser aquele que acredita, que também segue, adere a uma causa, ele é um aprendiz. Ele se coloca na posição de quem é aprendiz, é um discípulo, e ele está ali para aprender e também para começar a servir. Esse é o discípulo. E o apóstolo? O apóstolo é aquele que é um adepto, porque ele acredita e ele segue. Ele é um discípulo, porque ele aprende, está disposto e disponível a servir. Mas o apóstolo já é o quê? Um servidor. Ele já é um trabalhador. Então, o apóstolo é aquele que ele se dedica à causa.
sendo um instrumento para que aquela causa seja divulgada, seja difundida. Esse é o apóstolo. Então, nós temos essas três categorias e temos também os outros três, que o Wesley Caldeira cita, porque é assim categorizado também nos estudos, né, pelos estudiosos. Esses outros três seriam aqueles que diretamente estavam sempre com Jesus. Vamos lembrar a primeira reunião pública, a primeira reunião mediúnica pública que aconteceu no chamado, como é que é o nome mesmo? Quando houve lá, não é, o desdobramento, aí Jesus tem uma ascensão, vocês estão se lembrando? Plena natureza, não é? Aí estavam os três lá querendo montar umas tendas, porque ali estavam também Moisés e Elias, não é isso? Por isso que se tem a simbologia da primeira sessão mediúnica pública, não é? Quando acontece assim a natureza. E os três que estavam ali acompanhando, que inclusive dormem, eram exatamente João, o discípulo amado, Tiago e Pedro. Por que Jesus confia a Pedro? Para dizer, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Para os católicos, apostólicos, romanos, Pedro é tomado como o primeiro papa. Tanto é que o seu corpo, né, foi velado, enfim, tá, os restos mortais, enfim, estão na Basílica de São Pedro, né, lá no Vaticano. É isso? Quem teve a oportunidade de visitar já viu, né? Pelo menos era muito comum, né? Algumas personalidades eram enterradas, né? Ou guardados seus restos mortais em locais assim especiais, não é? Então Pedro, ele estava sempre acompanhando o Cristo. E ele tinha algumas características assim, um pouco, digamos, iguais às que nós temos, ou semelhantes, e outras que eram um tanto quanto talvez diferentes de cada um de nós. Eu queria ouvir de vocês alguma característica de Pedro. O que vocês conhecem de Pedro? Pedro, ele tinha uma esposa, né? Chamava Abigail, vocês sabiam? Teve uma vez que Jesus estava na casa de Pedro, Pedro recebia Jesus na sua casa, assim como recebia os outros também, irmãos seus apóstolos ali de Cristo, né? Os 12 geralmente se reuniam, e Judas era mais afastado. E tinha a sogra de Pedro, que era mãe de Abigail. E a única sogra que consta, registrado no Evangelho, que Jesus tenha curado, foi a sogra de Pedro. Interessante, né? Algumas boas línguas dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Claro que não, né, gente? Isso aqui só pode apagar, edita aí, por favor. Mas é no sentido, né, de que Jesus trazia junto a si a personalidade feminina. Ele já tinha assim, uma visão muito diferente da nossa. Primeiro que Jesus é um espírito puro. Já era puro quando ele cocriou a Terra com Deus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Onde é que nós estamos? Se é que nós éramos já, né? Porque provavelmente, enfim, a situação nossa... Jesus já era um espírito puro, já era um missionário, um instrumento de Deus. Co-criou com o seu pensamento, seu psiquismo, a sua vontade, né? Manipulando essa criação divina para poder co-criar em plano maior, como fala André Luiz no livro... Qual que é o livro mesmo? Mecanismos da Mediunidade? Não, o outro. Evolução em Dois Mundos. A Evolução em Dois Mundos fala cocriação em plano maior, né? Que consegue cocriar assim em extensão gigante, digamos assim, gigante, gigantesco, como no caso do Cristo. Ele criou com o seu psiquismo, o seu pensamento, a sua vontade, esse nosso orbe maravilhoso. E com todas as suas transformações, não é? Então já era um espírito puro. Imagina. E ele foi encaminhando aí os seus apóstolos, seus discípulos, os seus instrumentos ao longo de toda a jornada evolutiva, antes dele e depois dele. Porque o Cristo sempre foi o maior de todos. Por isso que, né, sem querer assim puxar, né, somos cristãos e tudo, a gente nem tinha esse nome
de cristãos. A gente era considerado homens do caminho. Nem se falava das mulheres, imagina que ignorância. Homens do caminho. Aí foi Lucas, está no livro Paulo e Estevão, que nos designou como cristãos, ou seja, seguidores do Cristo. Então tem aquela casa do caminho que Pedro funda, junto com Tiago, com outros, em que Gesiel vai ser assistido, depois ele, né, como Estevão, ele faz todo aquele trabalho bonito, enfim, que a gente conhece tá, no livro Paulo e Estevão. Bom, e Jesus então já incluía a mulher desde aquela época. Na casa de Pedro, certa feita, teve lá o jantar, a moda, né, judaica, enfim, eles comiam sementes, comiam aqueles pães assim, né, besuntados ali em alguma coisa, enfim, e eram muito simples. Então, a mulher servia e não podia comer junto à mesa. Então, Jesus chama Abigail para se colocar à mesa com eles. O próprio Pedro, que era esposo delas, fica admirado. E os outros, então, mais ainda. E o Cristo traz a mulher junto, porque já era o respeito que ele tinha. E Pedro, ele ia, assim, aprendendo tudo isso. Ele era um cara meio assim, digamos, né? Uma certa ignorância, por um lado, era meio bruto, mas ele tinha uma disposição impressionante de querer contribuir, de querer ajudar. Ele queria fazer o bem de qualquer forma. E ele não se conformava com algumas coisas, com as coisas erradas, injustas, e isso causava nele assim uma certa indignação. E ele reagia. Muitas vezes ele reagiu de maneira até um tanto quanto bruta, digamos assim, que não era o caso, que não deveria ser. E ele foi advertido, por isso que o texto coloca que algumas vezes ele caiu. Mas quem de nós não caiu? Ora, se Pedro grande, não é? Caiu, Pedro assim no sentido do apóstolo, aquele que foi designado por Jesus com toda essa responsabilidade, né? E ele conseguiu superar. Mas o que nos ensina Pedro na sua trajetória? Por que ele era escolhido de Jesus para ser essa base? O que ele tinha de diferente, de especial? Jesus tratava assim com privilégio alguém? Não, né? Privilégio é tratar com preferência, né? Meu queridinho e tudo. Até o discípulo amado não era o mais querido do Cristo, porque Cristo amava a todos. Mas João, ele era aquele dos mais jovens que demonstrava mais amor. Era aquele que mais sorria, que ele estava ali. Então, tocar um instrumento, né? Aqui, ó, que bonitinho. Tem um personagem que ele fazia curas, ele pregava. Só que ele não estava fazendo isso enviado do Cristo. Porque os discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam trabalhando próximos, eles observaram, João, inclusive, foi um deles que observou aquele cara, mas aquele indivíduo lá, quem é ele para estar falando em nome de Jesus? Está curando em nome de Jesus? Está pregando em nome de Jesus? Aí vem, então, eles colocam, está registrado por Marcos. Coloca-se para Jesus, João vai dizer, olha, nós o repreendemos, nós não permitimos que ele fizesse isso. Aí Jesus fala, não o repilais, não o repreendeis, porque o que não é contra nós é por nós. Ou seja, o que não é inimigo é amigo. E ele então era um trabalhador, era um apóstolo, mas não nominado, que fazia o trabalho paralelo de disseminação da Boa Nova. E ele tocava um instrumento, ele tocava uma espécie de cítara, ou uma espécie de flauta, alguma coisa assim, e ele atraía a juventude, as crianças, os jovens contavam histórias. Isso está narrado no livro Ressurreição e Vida, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Na psicografia, né, da Dona Ivone, uma mulher brilhante, simples, humilde, e o autor é russo, que é o Leon Tolstói. E aí está narrado lá o jovem, né, do moço do manto marrom, que é exatamente esse discípulo anônimo, aquele que não era nominado, né? E ele vai fazendo todo esse trabalho. E Pedro, ele tinha uma característica que era a exatamente de buscar a verdade onde ele estivesse. Embora ele tivesse receio, tivesse medo, ele ficava curioso. Ele não aceitava algumas coisas assim que não eram fáceis dele entender. E ele ficava encucado, ele guardava aquilo para si e depois ia conversar com o Senhor, com o Mestre.
E eu queria trazer como base aqui, além desse texto de Palavras de Vida Eterna, trazer esse livro Boa Nova. Boa Nova, ele é da psicografia do Chico, é um livro de Humberto de Campos, que é um literato brasileiro, escreveu 40 obras aqui, um maranhense, conhecido de nós, né? E já depois desencarnado, escreveu mais de 15 livros, pela psicografia do Chico Xavier. Esse aqui é um clássico da literatura espírita. São 30 capítulos, esse livro, publicado pela FEB Editora, e o capítulo de número 26 está no nosso Instagram e a gente fez a gravação dele agora, né? Há pouquinho tempo antes de vir para cá. Fazendo a leitura só, leitura sem comentário e tal, né? Está aí disponível para quem quiser. E é muito interessante aqui porque vai falar da negação de Pedro. Então, o que acontece? Aqui a cerimônia, o momento, é exatamente aquele instante do lava-pés. Já ouviram falar? Aquela cerimônia do lava-pés? Ela aconteceu onde? Em que circunstância? Da chamada Santa Ceia. Foi ali preparando para a Santa Ceia. Eles estavam reunidos, os 12, com Cristo. Judas estava ali naquele momento ainda, né? Depois ele sai, a questão da traição e tudo. E Jesus então vai lavar os pés dos discípulos. Então conta Humberto de Campos que esse ato, né, do Messias, de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, Jesus lavou os pés de todos. Encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. Ele não compreendeu, ele não entendeu o porquê daquilo, né? O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. É como se Jesus estivesse ali sendo submetido, né, humilhado. Ele não aceitava, ele não estava compreendendo aquilo. E chegada a sua vez, ele obtemperou resoluto, decidido. A hora que chegou o momento de Jesus lavar os pés de Pedro, que ele falou: nunca me lavarás os pés. Nunca, imagina só. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. Ele reagiu. Pedro era autêntico. Tomem nota aí, por favor. A autenticidade era uma das características de Pedro. Um cara autêntico. Ele, de fato, ele sentia e demonstrava o seu sentimento. Ele tinha dúvida e colocava-lhe essa dúvida. Ficava meio ressabiado um tempo, depois ia tentar esclarecer a situação. E aí ele diz para o Senhor que nunca o Senhor iria lavar os pés dele, né? Em seguida a essas palavras, ele lançava ainda à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, né? Além de falar, isso não vai me lavar, e olhava para os outros. Que absurdo que vocês estão fazendo isso, né? Onde já se viu subjugar o nosso mestre? Enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Olha que interessante, Pedro estava se achando o quê? Humilde, né? Não, senhor, já se viu um negócio desse? Olha, né, nós aqui deveríamos estar lavando os seus pés. Jesus responde o que para ele? Pedro, não queiras ser melhor que os outros. No fundo, a atitude de Pedro era do quê? De orgulho, de egoísmo. Ele não queria admitir isso, não estava percebendo, mas era isso, não é? Em verdade assevero-te que sem o meu auxílio, sem o auxílio do Cristo, de Jesus, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então Cristo deixa claro ali. Se ele não tiver, né, Pedro, o auxílio de Jesus, ele não vai conseguir ascender, não vai conseguir evoluir. E isso vale para todos nós. A gente não vai conseguir evoluir sem Jesus. Por isso ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Esse é o nosso guia, esse é o nosso modelo, esse é o nosso mestre, esse é o nosso Senhor. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, deu uma tranquilizada depois que Jesus falou, não é? Fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Veja, Pedro tinha isso, aquela questão da uma certa infantilidade também, o que era muito bom por um lado. Terminava a lição e, retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Aí vai vir um momento, né? Ele vai trazer a informação
de que estava se aproximando tempos decisivos, tempos em que as coisas iriam acontecer, que os tempos haviam chegado. E aí era a questão da entrega de Jesus, né, da crucificação, do martírio no Gólgota, né, no Monte da Caveira, e todas essas coisas assim. E, imagina, não é? Pedro reagindo também não admitia isso jamais. Fala, como é que pode ser um negócio desse? Né? Não aceitaria nunca. Mas aqui tem um trecho tão bonito que eu queria reproduzir, que diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Vejo Cristo falando ali na Santa Ceia, naquela conversa com os seu apostolado, não é? Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação. Por que ele sabe por antecipação? Porque Cristo é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento. O que diz respeito à terra, ele é onisciente, onipresente, está presente em todos os lugares e é onipotente, tem todos os poderes. Que todos vós estareis dispersos ou dispersados nesse instante supremo. Ele estava conversando com os discípulos, com os apóstolos, que eram também, né, seus adeptos que seguiam, mas ele disse: nesse momento extremo, vocês estarão dispersos, dispersados. Cada um vai estar num canto. Não, nenhum deles estaria com Cristo. É natural, olha o que o próprio Cristo fala, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Estou preparado para aprender ainda. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de que, né, devemos nos amarmos uns aos outros, como eu vos amo, ou como vos tenho amado. Esse é o novo mandamento do Cristo, para a gente não ter dúvida alguma. Que a gente, assim, o que é essa história do amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos? Como a gente deve fazer isso? Como o próprio Cristo nos exemplificou. Ele deu testemunho desse amor, não é isso? Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor. Então, nós seremos conhecidos como discípulos do Cristo por muito nos amarmos, né? Pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as nossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, aí, não é? Pedro, observando tudo aquilo, temperamento irrequieto, não é? E ele foi e perguntou ao Senhor: mas, afinal, Senhor, para onde ides? Que pergunta! Para onde ides? Lembro lá de João 14, né, registrando também, e estava ali Tomé e outros discípulos também que estavam acompanhando, quando Jesus vai afirmar, né, não se turbe o vosso coração, né, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai, vou para vos preparar o caminho, depois voltarei para buscá-los. Aí Tomé, mas Senhor, para onde é que vais? Qual é esse caminho? Aí Jesus tem que dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão. E mesmo assim eles não estavam entendendo. Imagina que eles estavam mais próximos do Cristo, feito crianças espirituais. E aí então Pedro fala, mas para onde ides? E o mestre lhe lançou um olhar sereno. O olhar de Jesus para conosco é sereno, é acolhedor, é inclusivo. Assim como ele incluía as mulheres também, incluía todos nessa diversidade maravilhosa, não é? A gente tem essa oportunidade, não é, de ter esse olhar sereno, inclusivo de Jesus, que vai nos trazer aí exatamente essa mensagem, não é? O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação. Sacrifício é abnegação. Abnegação é renúncia. Sacrifício é devotamento. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Falando com Pedro, já naquele momento próximo à sua despedida, dizendo que Pedro ainda não estava preparado. Ele a quem ele já confiava exatamente a base da sua doutrina. Olha que coisa impressionante. A segurança que Jesus tinha diante de tudo isso, para poder proceder como ele procedeu. Não é isso? Então Simão, ele não fica satisfeito com aquilo. Ele queria provar para o Cristo que ele era um adepto, que ele era um discípulo, que ele era um apóstolo do Cristo. Fala, mas você não está entendendo isso, né? Aí ele pergunta assim, não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem?
Então não sou um homem? Por vós dareis a minha própria vida. Olha que amor bonito, Pedro, naquela singeleza dele, simplicidade de entrega. Ele estava fazendo isso, não é? O Cristo sorriu e ponderou. Como é que é o nome dessa linda menina? Ana Clara? Ana Clara, quando você estiver tocando e que você toca tão lindamente, solta esse sorriso lindo também. Com seus olhos, o sorriso. Pode sorrir. Todo mundo que estiver te ouvindo quer te abraçar, quer sorrir com você. Você pode sorrir que você vai ficar mais solta, vai ficar mais à vontade. Tá bom, linda? E como toca bem, não é? Que gostoso. Tá com os dedinhos ali. Aí a maestria vai pegando com a experiência, né, mãe? Isso é muito bom. Parabéns estar aqui à frente assim. Linda, linda. E a irmãzinha também, tão bonitinha, né? Quietinha ali, concentrada. Vamos. Olha. Muito bem, parabéns. Aí então, né, Jesus vai sorrir, ele sorri para Pedro, não é? E ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Pedro estava inquieto, irrequieto. Ué, quem de nós não ficaria? E eu ficaria desesperado. Eu falei: não, senhor, eu não vou deixar nada disso e tal. E Pedro, tá, dado o momento ali, quando, né, o senhor estava para ser preso, naquela entrega de Judas, lembra das 30 moedas? Ele vai e acaba vendendo o senhor entre aspas, esperando outras coisas que não acontecem, porque ele tinha uma visão material, né, materialista, e Jesus dizendo: meu reino não é deste mundo, né, não era o poder material político que ele queria, evidentemente, mas era a conquista, a transformação de cada alma. Então o que acontece? Naquela cena ali, Pedro tira a sua espada e acaba, né, cortando a orelha de um soldado. O que o Cristo faz? Pacientemente, ele pega aquela orelha, coloca no lugar de novo e opera uma cura através do seu magnetismo humano e espiritual. Olha que coisa impressionante. Trabalhando os fluidos, ele sabia muito bem tudo que poderia ali, fez a cura imediata. E aí, naturalmente, chamou a atenção de Pedro, né? Que não fizesse daquela forma, porque não é a questão da violência. Claro, isso. Sim. Olha, as narrativas evangélicas elas podem ter interpretações diferentes, inclusive cronologia, exatamente em que tempo aconteceu e como exatamente aconteceu. Às vezes você pode ter visões distintas dos próprios evangelistas. Quando a gente pega, por exemplo, né, Mateus, Marcos e Lucas, ali a gente tem os sinóticos, né, que são meio emparelhados, você consegue fazer uma leitura até acompanhada, embora cada um tenha suas características específicas. João já é um evangelho totalmente diferente, não dá para comparar com os outros, porque é muito mais esotérico, espiritualista, essas coisas todas, né? Por isso que ele é o único que conceitua Deus como amor, né? Uma coisa bem profunda. Então, esses detalhes, assim, no fundo de onde, como aconteceu, na essência, eles não fazem uma grande diferença quanto ao ensino, quanto ao resultado, né? Por isso que a gente não pode afirmar exatamente como foi. Alguns narram dessa maneira, outros podem colocar no outro contexto, mas talvez tivesse uma explicação aqui. Várias vezes tentaram aprisionar o Cristo e nunca conseguiram. Só quando ele se entregou, só quando ele deixou. Por quê? Porque ele tinha um poder magnético tamanho que ele tinha capacidade de se desmaterializar, por exemplo, como aconteceu algumas vezes, e o povo ia em cima dele para pegar, ele sumia. E o povo ficava meio naquele estado meio assim, né, meio nebuloso, com uma coisa meio entorpecida, e ele de repente aparecia à frente. Ele desmaterializava o seu corpo e materializava à frente. Ele tinha total domínio sobre tudo, Jesus. Por isso que ele aplacou a tempestade, que ele conseguia conversar com os espíritos responsáveis pelo controle da natureza, pedia para acalmar e tudo mais, né? Manipulando com a sua vontade, com o seu esforço. E tudo aqui, a gente vê então que pode ter sido, como o senhor está falando, em outro momento, pode ter sido
aqui nesse momento. Mas isso aqui aconteceu em algum momento. Exatamente qual foi, né? Parece-nos que foi no momento em que Judas vem e identifica Jesus com um beijo, né? É assim como está narrado simbolicamente, né? E aí, então, naquele instante, ele seria entregue. Aí Pedro fica enfurecido para não deixar. É como se fosse assim, você tem ali a proteção e tudo, mas, né, de repente, tirou rapidamente e fez aquilo. E Jesus aproveita para dar uma lição. Agora, realmente, todos os apóstolos, com exceção de João, tiveram um fim pela pena capital. Todos eles foram punidos com a morte. Pedro, inclusive, consta que ele não aceitou, porque uma das formas era a crucificação. Outra era, tadinha das meninas, mas é só rapidinho aqui tamanho. Era o enforcamento. E outra era a decapitação, né? Tiago, por exemplo, que foi o primeiro, na verdade ele foi assim, né? No meio, assim, tal, tal. Pedro, ele seria crucificado, que era uma das formas. Eu vou passar a palavra, tá, Ana Clara, para você. Uma das formas era a crucificação, das mais comuns. Pedro não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, porque ele não se achava digno, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, é uma coisa curiosa, que foi uma demonstração de humildade, de amor, né, ao Cristo e tudo mais. Pois não, querida, fala, Ana Clara. Eu preciso ouvir de novo, porque eu não entendi, por favor. Ah, se as cenas. Ai, meu Deus, é mesmo, hein? Gente, é. Então, e eram muito brutos realmente a fazer essas coisas e tudo. E todos eles, com exceção de João, viu, senhor? João ele foi exilado na ilha de Patmos. Então ele não morreu assim pela pena capital, mas ele recebeu o exílio sozinho. E lá foi ótimo, né? Que ele, em contato tudo já centenário praticamente, ele acaba escrevendo o livro do Apocalipse depois, né? O livro da Revelação. Bom, e aí a gente vai ver aqui o que acontece. Jesus faz uma afirmação. Então, que a inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Aqui a negação de Pedro. É tão interessante. E o que acontece? Humberto de Campos, e a forma também do Humberto de Campos narrar, é uma forma, assim, digamos, simbólica. Ele narra com alegorias, não é? Trazendo um pouco da literatura, um pouco da beleza, e ele pega nas tradições e tudo mais. Ele já escrevia aqui, quando encarnado, desse jeito, e continuou do lado de lá, só que acessando arquivos, né, da espiritualidade, com maior acesso a informações, mas manteve o seu estilo. Então ele faz aqui uma redação muito linda, né? Trazendo para nós pontos marcantes e tal. Então o que acontece? Aí Pedro fica mais revoltado ainda, gente, diante dessa fala do Cristo. Julgai-me então o espírito mau, endurecido a esse ponto? Olha o Pedro falando aqui. Não, Pedro. Olha a resposta de Jesus. Adiantou o mestre com doçura. Olha a docilidade do Cristo, né? A afabilidade e a doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ouvidos. Então, Pedro não era ingrato. Ele não era aquele que não reconhecia. Pelo contrário, ele reconhecia o apoio do Cristo, a ajuda e tudo mais. E ele era um servidor, não é? Ele não era indiferente também. Então, o Cristo está dizendo: olha, você não é ingrato nem indiferente. Porém, entretanto, contudo, não é? Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então ele vai dizer da fragilidade do que da perversão. Então por isso que boa parte dos nossos equívocos, eles se dão em decorrência da ignorância, que leva a essa fragilidade. Esse ponto fraco de calcanhar de Aquiles que todos nós temos, não é? É o que Bezerra fala da anfractuosidade, essas brechas que a gente abre para poder receber influência infeliz, não é? E acabarmos nos perturbando. Mas ele diz que isso se dá muito mais pela então fragilidade do que pela perversão. Então, existem espíritos maus? Existem. Deus não criou espíritos maus. Deus criou espíritos simples e ignorantes. Já chegando nesse estágio, né,
da humanização, depois de passar por estágio de princípio espiritual, até chegar depois de milhões de anos, ao estágio da humanização, ou seja, de adquirir a razão, de ter o livre-arbítrio, então de assumir a responsabilidade sobre os seus atos, de poder fazer a escolha, então de ser livre e também responsável, gradativamente à medida que vai evoluindo, o que acontece? Deus nos criou com uma natureza divina. Nós somos filhos de Deus. Temos Deus dentro de nós. O DNA divino está na nossa alma. Deus nos concedeu a vida e ainda a imortalidade, que nós nunca mais, jamais morreremos. Mas Ele não nos criou maus. Nos fez com a potencialidade de adquirirmos as virtudes, as conquistas por esforço próprio. Por isso que na essência a nossa natureza é boa, porque Deus só faz o que é bom. Mas existem espíritos temporariamente voltados para o mal. Pela ignorância no sentido moral, não necessariamente intelectual. Vou trazer aqui um ponto interessante, a questão 120 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos têm de passar pela fieira do mal para chegar ao caminho do bem, e o Espírito da Verdade responde pela fieira do mal, não, pela da ignorância. Então, a ignorância sim, mas aí quando a gente pega e vai estudar essa questão, você vê uma distinção entre mal e ignorância. Nem todo mal é decorrente da ignorância. Às vezes você tem o mal decorrente de uma infelicidade, de uma insistência no caminho do prejuízo ao próximo. Então, às vezes você usa, né, a inteligência para poder prejudicar, como a gente vê na atualidade muito acontecendo. Mas, de fato, Jesus quer dizer que não é que você seja mal, né, não é perverso, mas é uma fragilidade. E aí a gente tem que trabalhar isso. Então, vai narrar aqui exatamente essa história de que Pedro é abordado numa circunstância, ele é abordado primeiro, não é? Exatamente por uma senhora, não é? Aí apareceu ali uma senhora que identificou e diz assim para ele: Não és tu um dos companheiros deste homem? Jesus estava aprisionado ali próximo. Pedro e João ficaram acompanhando meio à distância. Os outros todos sumiram, né? E Pedro estava ali então, e de repente ele foi se juntar, foi querer acompanhar um pouco mais, ficou com muitas dúvidas sobre o que fazer e tudo mais, acabou não tendo a coragem, aí sim ele titubeou, de repente fazer qualquer coisa que pudesse ser mais positiva, assertiva, e ele foi colocado diante de algumas provas, né? Ele estava com o cérebro fervilhando de expectativas, cogitações de defesa própria, né? Penetrou então no extenso pátio onde se adensava a multidão. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: Não és tu um dos companheiros deste homem? Ela indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu dissimulando a própria emoção: Estás enganada, não sou eu. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era mais razoável, né, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades do seu alcance a favor de Jesus. Ele fez aquilo querendo defender Jesus de alguma maneira, no entendimento dele. Fingindo então despreocupação, o irmão de André, que é Pedro, se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio da noite, que estava muito frio, né, aquentando-se ali junto a um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, interpelou nesses termos: Então vieste socorrer o teu mestre? Um dos que estava ali conversando perguntou: Olha, então você veio aqui socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum. Então, receoso e assustado: Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar, né, a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se ali para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência. O coração estava duelando com a consciência. Era uma briga assim, constante. Imagina? Que coisa difícil, Marcelo. Que situação, não é? A noite ia adiantada quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: É este! É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Então, porque ali provavelmente Pedro fez isso,
Foi advertido por Jesus, não é? Mas ele não foi pego ali. De certa maneira, ele fugiu. E aqui, um dos soldados que estava lá reconheceu, né? Simão ergueu-se pálido e protestou: Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança fizeram o quê? O que os galos fizeram? Cantaram. Os galos cantaram, em vozes estridentes anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre. Aí que ele foi cair em si. Pedro de Camargo Vinícius escreve um livro Em Torno do Mestre, na seara do mestre, nas pegadas do mestre, o mestre da educação. E ele coloca em torno do mestre, assim, quando Jesus nasceu. Jesus nasceu quando? E ele vai, ao invés de entrar nas questões cronológicas, que são, assim, tanto quanto questionáveis, estudiosos apontam que Jesus não teria nascido no ano zero, né, que começou a contar a partir dele. Ele teria nascido entre 7 a 5 anos antes, porque houve um erro no calendário, quando foi anotado, né, gregoriano. E aí, então Jesus, quando começou o seu messianato público, ele não teria 30 anos. Ele já estaria ali com seus 35 aproximadamente. Então, os 3 anos, quando ele foi pego, então preso, crucificado, ele não teria os seus 33 anos, ele teria em torno de 38, aproximadamente. Mas essas questões históricas, cronológicas, isso tudo é. Por isso que Kardec não se ocupa delas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega exatamente a questão do ensino moral, que é o principal aqui para todos nós, né? Então, o que acontece? Nesse caso, o galo canta, Pedro cai em si, e Pedro de Camargo, Vinícius, ele vai dizer quando é que o Cristo nasceu? Para Madalena, Paulo, para Tomé, para Pedro e para alguns outros. Quando é que nasceu para Pedro? Quando o galo canta, após a terceira negação. Nesse instante, Pedro cai em si, o apóstolo. Aí ele tem a sua consciência desperta. É uma coisa impressionante, né? E o final do texto, Vinícius pergunta para nós, Pedro de Camargo, quando é que o Cristo nasceu? Se é que nasceu no nosso coração. Para cada um de nós, não é isso? Então, Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o Mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno. O semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Não é fácil, né? Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele estava arrependido. Ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar às mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face da própria falta. Ele estava derrotado, estava entregue pela falta. Ele que tinha sido duro, ele que não aceitava qualquer transgressão, no entendimento dele. Era meio bruto também com as mulheres, aquela coisa toda, mas não era propriamente por maldade, era essa ignorância, essa fragilidade. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas dos seus irmãos e humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. E o Cristo nasce efetivamente no coração dele, não é isso? Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para a sua queda dolorosa. Ele estava chorando profundamente, não é? Escurecendo os seus olhos,
Simão experimentou uma visão consoladora nesse instante generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor. Qual foi a palavra que ele usou, gente? Senhor, perdoai-me. Perdoai-me. Nesse instante, porém, nada mais viu na confusão dos seus angustiantes pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Ele colocou aqui no texto um pouco antes, né? Então, a maior fragilidade do que propriamente a perversidade. E a gente vê aqui essa narrativa tão bonita e tão significativa desse apóstolo, Pedro. Então, quais características a gente poderia, assim, levantar aqui de Pedro? O que ele tinha, gente? Como pontos, assim, digamos, vamos colocar primeiro o que precisa ser melhorado. Digam do que a gente falou, do que a gente está conhecendo, o que vocês sabem de Pedro. Um ponto assim a ser melhorado, uma característica, digamos, que ainda mostra, né, alguma coisa que precisa ser melhorada, que o nosso tempo já acabou. Oi? Isso, isso. Ele tinha aquela precipitação, um tanto quanto inquieto, né? E aí ele agia no assodamento, né? Às vezes sem aquela reflexão mais assim ponderada. E isso vale para nós também. Nós nunca podemos nos desesperar, porque a gente sempre está amparado. Né? E Pedro foi aprender depois, na base da experiência, como apóstolo, como seguro, inclusive observando coisas maravilhosas em Paulo e Estevão, a gente vai ver o trabalho que ele faz de conciliação entre Paulo, que era um jovem também forte, um tanto quanto impetuoso, que queria logo, né, trazer tudo que era moderno, ele vai aos gentios, e Tiago, que era o contraponto, porque estava falando para a tradição, para os judeus, para os hebreus. E Paulo vai aos gentios, a outras gentes. E Pedro é o conciliador. Isso está em Paulo de maneira linda, muito bonita. Então você vê que ele aprende, né? O que mais? Mais um ponto. Acho que é o que falta para mim, acho que para muita gente, paciência. Paciência. Não querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Isso. E tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo certo, né, Marcelo? Isso mesmo. Paciência é a arte de saber esperar. Esperar o tempo exato. Né? É a ciência da paz, porque a gente conquista essa paz nos pacificando. Assim como a gente conquista a regeneração nos regenerando. Certo? Então, Pedro tinha um pouco dessa impaciência, tem a ver com isso, né, dele querer logo as respostas. E ele foi adquirindo com a experiência aprender a esperar. E ele aprende a esperar. Ele vê quando, por exemplo, Paulo vai para Roma, e ali em Roma ele seria pego, seria preso, e sem tem dúvida ali Lucas o acompanha, eles redigem ali a última carta, né, que seria provavelmente a Timóteo, o jovem Timóteo. E o que acontece? Né? Ele é preso, depois ele morre, decapitado, aquela coisa toda. Mas Pedro, quando vê Tiago se despedindo de Paulo, Paulo então pegando lá um navio, alguma coisa, e Tiago já velhinho, se despedindo, reconhecendo o valor de Paulo, eles estavam se conciliando, eles tinham diferenças homéricas. E Pedro foi esse grande paciente no encaminhamento das questões. Ele era muito conciliador depois que adquiriu experiência. Né? Só mais uma, por favor, que o nosso tempo acabou, né? Pedro, ele falhou, não falhou? Fraquejou, não fraquejou? Faltou também em alguns momentos o que para o Pedro? Coragem, que pode ser traduzida na fé, não é isso? Isso, isso. É, de certa maneira, né? Queria se proteger também, tudo, pensando em proteger o Cristo. É, a questão da fé, que depois ele vai ter essa fé muito fortalecida, quando a própria
palavras aqui de vida eterna, né? Que a Andréia leu para nós, vai dizer dessa fé que a gente precisa ter no dia a dia, nas ações cotidianas da nossa existência. Não é algo assim que vai dar, utilizar de vez em quando, vai só teórico. Não, a fé tem que ter obras. E Pedro ele demonstra isso. Essa confiança depois do Cristo, o enfrentamento, tudo que veio depois, os testemunhos que ele prestou, sem dúvida alguma. Por isso, apóstolo de muita confiança do Senhor. Jesus, para a gente fechar, ele sempre viu e continua vendo e sempre verá o nosso lado melhor. Nenhuma das suas ovelhas do seu rebanho, né, será perdida. Por isso que ele confia, ele acredita, ele enxerga o nosso lado bom. Ele sabe que nós temos ainda tendências negativas, titubeamos, fraquejamos, temos falta de fé, às vezes somos impetuosos, impacientes, mas ele reconhece a necessidade da experiência. Por isso Pedro não estava pronto ainda e se aprontou depois. O próprio testemunho. É como André Luiz nos fala, né? Na palavra do ministro Genésio Nosso Lar, capítulo 26. Quando o servidor está pronto, o serviço faz. Então é isso, para a gente poder seguir a mente. Então Pedro é um grande exemplo para nós. E é muito bom a gente estar acompanhado de exemplos, porque a gente vê com o testemunho desses nossos irmãos a necessidade também da gente testemunhar. Dentro das nossas possibilidades, né, do nosso micro-universo, das relações que a gente estabelece com o nosso próximo. E sempre nos serão dadas oportunidades para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver. E uma grande vantagem, aqui sentindo e agradecendo a presença do Alfonso, é para reconhecer que nós nunca estamos sós. A gente sempre tem um amparo, sempre tem assistência espiritual. E isso para nós é um alento, é uma segurança, é um estímulo para a gente poder fazer sempre o melhor ao nosso alcance. E tomemos o exemplo de Pedro, o apóstolo, como tantos outros deram exemplo, mas em especial desse nosso irmão que a gente homenageia nesta noite, desejando tudo de bom, porque ele segue o caminho, né, naturalmente, desse apostolado lindo de um dos homens, de um dos seres de confiança do Cristo, né, que testemunhou, que se sacrificou pelo Mestre em nome da sua doutrina, que teve a responsabilidade de fazê-la, inclusive, conhecida, como a gente vê hoje. Pedro teve um papel fundamental para que hoje a gente pudesse reconhecer o cristianismo como ele é. E podemos ser nós, simpatizantes, adeptos, discípulos do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para continuar essa tarefa dentro da possibilidade de cada um de nós. Então agradeço a oportunidade, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos.